Vamos Vai. começar aqui o grande debate do século, né? Dark Souls é liberal, não é? Debate seríssimo, né, gente? Um debate muito sério, um assunto muito sério aí. Não tem espaço para risadola aqui, né? Sem risadinha. Inclusive, quem ri perde o debate, né? Automaticamente. Mas queria começar, Ricardo, falando uma afirmação para ti que não fui eu quem fiz. Não fui nem, foi uma pessoa, um amigo nosso aí, que eu não quero falar o nome, né, para não constranger o garoto, mas ele afirmou assim, né? Queria começar o debate com essa afirmação. Que se você respondesse, você jogou Disco Elysium, né? Eu e você gostamos muito de Joguei, Disco Elysium. claro. Perfeito, incrível. Incrível. Mas se você respondesse em Disco Elysium as afirmações de lá, como se fosse um fã de Dark Souls tentando defender o jogo iria te classificar como fascista. O que você acha dessa afirmação? Eu tô pensando. O Olha mediador, eu queria só. deixar bem claro que esse Hum. amigo aí, ele deixou essa opinião apenas como um experimento, um thought experiment, né? Um experimento para dizer que não faria sentido classificar Dark Souls como liberal, mas continuando, O continuando. mediador que é para ser imparcial, chat, vocês já estão vendo, né? Eu tô Vocês dando já estão contexto, né? vendo. Tô dando Tem contexto da contexto. discussão. Até mil Lore, grau para dar lore. contexto aqui, pô? Que isso? Olha só. Eu acho que a diferença do Dark Souls aqui, um diferencial que precisa ser levantado, é que no Dark Souls ele é um jogo que espera que você se esforce pra chegar lá. Espera, é verdade, chat, é verdade. A diferença é que em Dark Souls ele é um jogo tão inteligentemente construído que todas as ferramentas para você alcançar sua prosperidade, sua prosperidade material, elas estão lá, entendeu? Então, pode ser até que isso que você está falando seja verdade. Pode ser até que seja verdade. Mas, em minha defesa, eu lembro que eu fiz o... Porra! Caralho! Eu ia quase todas nas escolhas mais comunistona. E o jogo me esculachou falando que eu era liberal, irmão. No final. Mas isso Então, não tem coisa mais comunista do que isso, porra. Ricardo. Você encontrar outro comunista e falar que ele é liberal. Não tem que coisa mais comunista que isso. Eu não tinha pensado por esse lado. Então, pô, olha só. O Dark Souls, cara, ele é um jogo. Não é um jogo que ele te incentiva a ir atrás desse papinho de, porra, desbloque seu verdadeiro potencial, corra atrás dos seus sonhos, tudo vai dar certo, não. Ele é um jogo que te incentiva a isso, mas ele fornece todas as ferramentas que a gente aqui no nosso mundo muitas vezes não tem. Dark Souls ele já começa te oferecendo todas as ferramentas para você alcançar os seus sonhos. Mas, Essa é a minha resposta. Ricardo, isso não dá pra dizer o mesmo de todo jogo? Porque como é que você vai completar o Não. jogo sem as ferramentas necessárias pra completar o jogo? Não. Porque às vezes o jogo erra no balanceamento da coisa, às vezes o game design não tá certinho e tal. A parada do Soul. A gente tá falando de Dark Souls 1 ou Dark Souls? Dark Souls em geral, em geral. Dark Souls em geral. Tá, o meu favorito é o 1. Isso é importante deixar claro. Então, eu tava pensando aqui em Souls 1, porque é o meu favorito. Uhum. Mas, cara, olha só, o Dark Souls. Quando a gente teve esse debate, esse embate aí offline, que tu pega muito no pé na dificuldade da parada e tal, e eu lembro que ele parou, eu tava conversando com ele, e eu parei ele e falei, não, pera aí, não acho que é assim também não. O jogo é difícil, o jogo não é fácil, mas, cara, as ferramentas estão lá, pra você conseguir avançar no jogo, as ferramentas estão lá. Mas é necessário um nível de esforço, pra você Ricardo, conseguir tu passar de avança em certas coisas. qualquer jogo que tu chega até o final, foi porque tu tinha as ferramentas pra ir até o final, Ricardo. Se tu não tivesse ferramenta, tu não chegava no final. Mas como essas ferramentas são entregues, é a linguagem do game design. Você quer que eu te ensine game design então aqui é ou não outra precisa? coisa. Melhor não. Então, como eu ia dizendo, que eu tô igual no BBB aqui, é minha hora de falar, na tua hora tu fala, irmão. Pô,
Aí atrapalhou meu raciocínio. Onde é que eu tava, chat? Ah, Essa é a lembrei. estratégia de debate. Aí eu tava falando pra ele. Não, cara, pô, porque tem as ferramentas. Porque tem isso. Na época eu tava com um jogo bem fresco. Falei, não, porque tem isso aqui. Aí ele falou assim, ele me parou e falou assim: porra! Que papinho de coach, Ricardo! Coisa de liberal! Porque eu falei pra ele que, ó, deu ad, irmão. E agora? A gente continua? Ih, deu ad. Deu ad. Pra quem não sabe, aí, exclamação ad, gente. No meu canal, eu sempre falo, pessoal, pode usar adblock, gente. Porque o valor que eu tô recebendo. Eu acho que o Nautilus tá recebendo valor fixo também de ad. Cara, nem sei como é que tá, você sabe? Mas... Não, a gente não tá recebendo valor fixo de ad. Porque tem que bater uma certa quantidade de horas, né? Bom, como eu tô recebendo valor fixo, eu falo, no meu canal, pode usar adblock assim à vontade, sabe? Eu não perco nada com isso. Então... Mas o teu argumento em relação a isso, game, aí eu vou deixar você argumentar à vontade, é meio que. Eu entendo, pelo menos eu entendo dessa maneira. É que eu realmente acredito que. E aí, pô, eu não quero que você me coloque aqui num lugar que eu não quero estar. Eu não quero monarcar essa discussão. Mas, tipo assim. Monarcar a discussão, ótimo termo. Eu sou 100% a favor do modo, de um modo easy, de modo de acessibilidade, sou 100% a favor. Mas, da maneira com que o jogo foi construído hoje, da maneira com que o jogo existe hoje, eu acho que, pô, cara, achou muito difícil? Achou as paredes grandes demais pra você passar por cima? Pô, não é pra tu, abandona. Infelizmente não tem mais. Eu sou completamente a favor de modos de acessibilidade, mas não tem. Então, pô, hoje eu penso assim, cara, de fato, é um jogo que é muito exigente. Mas, cara, se tu achar que é exigente demais pra você, mano, esquece. Mas então porra. o problema pra mim não era nem a que tu dificuldade. não esquece. Tu insiste, não, eu sou insistente. Eu sou um cara assim. Inclusive porque a primeira vez que eu falei mal de Dark Souls, o meu amigo Ricardo falou: pô, não, ele é um jogo que tu precisa insistir um jogo pra ele clicar. Tu falou ou não falou isso? Então eu tentei insistir. Eu tentei bastante até. Porque eu quero. O Ricardo, tu sofria bullying na escola? Tu era excluído na escola? Não, amigo, eu era o que aplicava. Olha aí, ó. Então, eu era o excluído da escola. Eu era aquele cara que, tipo, eu insistia em coisas pros outros me verem bem, sabe? Então eu insisti muito em Dark Souls porque eu queria fazer parte do grupinho cool lá que gosta de Souls, porque todo mundo gosta de Souls, menos eu. Então eu tentei insistir um pouco por causa disso aí, sabe? Mas, amigo, você tem que levar esse psicólogo, porque aí a gente já tá encontrando um padrão aqui. Tem. Pô. Mas assim, o problema pra mim não era a dificuldade. Mas a gente não tá aqui também pra falar da dificuldade de Dark Souls. Não, eu me parece que a dificuldade tá no cerne desse debate, me parece. Não sei se é a dificuldade, eu acho que é mais justamente a questão de design. Pathfinder é um jogo difícil pra caralho, não é? Não é tanto quanto Souls, eu acho. Eu não acho ele tão exigente quanto Souls. Talvez não, mas eu acho. É que tem algumas partes que eu acho difícil pra caralho. Mas enfim, eu já joguei jogos difíceis e que eu gostei, sabe? Eu não acho que dificuldade seja a questão. Acho que é a questão mais de como o design de Dark Souls funciona. Mas a gente não tá aqui pra. Será que a gente pode diferenciar entre dificuldade e punição? Acho que esse aí é um ponto interessante. Mas mas tu não vai. Tu lançou essa e tu não vai. Posso lançar. Eu acho que Dark Souls. Eu poderia dizer que Dark Souls tem jogos difíceis, tem muitos jogos difíceis. Tem Celeste é difícil, Super Hexagon é difícil, né? Tem Darkest muitos jogos Dungeon difíceis por aí. Darkest Dungeon, né? Tem muitos jogos difíceis por aí. Eu acho que o que diferencia Dark Souls. Eu não acho que Dark Souls seja excepcionalmente difícil. Até a gente, né? Algumas pessoas no chat comentaram e a gente tem que considerar que o jogo tem, digamos assim, ferramentas inbuilt, né? De dificuldade, né? Provavelmente a primeira vez você não vai saber, porque tudo é obfuscado, né? Mas uma vez que você sabe qual que é a melhor build, qual que é a melhor estratégia, o melhor caminho, isso tudo fica mais fácil, né? De você passar por, né? Eu acho que o que diferencia Dark Souls de outros jogos difíceis é que ele é consistentemente muito punitivo, né? Ele é consistentemente, ele te coloca em situações difíceis, ele te apresenta problemas insolucionáveis, ele te coloca chefes que você talvez não esteja capacitado para enfrentar ainda, né? Ele te dá ele tem essa liberdade, né? Que você, só que uma liberdade entre aspas, né? Porque
tem alguns monstros que são simplesmente difíceis demais e você não é pra ir por ali, né? Mas ao mesmo Uhum. tempo você pode. Então, só que ele te pune se você quiser fazer isso, né? E por aí vai, né? E perguntaram ali no chat, ele é punitivo, mas ele é injusto? Na minha opinião, tem muitas horas assim que ele é meio injusto, sim. Não no sentido assim. Tipo, porque Por exemplo, porque a punição ela é muito grande, às vezes, por um passo em falso que tu dá, sabe? Vou dar o exemplo do lugar assim que eu dropei o jogo, que foi a Caverna de Cristal. Que lugar, filho da puta. Tu dá um passo errado pro lado, tu cai, morre e tu tem que voltar qual lá sua atrás, vida? sabe? É do 1? É do 1 esse aí. Lembra que tem um caminho invisível? Tu tem que ir pela Caverna de Cristal? Tipo, o chão é invisível. Tu tem que literalmente ir indo atirando um negocinho lá pra ainda achar o caminho. Ah, as pedrinhas, né? Isso, é. Pô, Então, mas pera aí. Mas aí, olha só. Olha só. Aí, pô, o chão é invisível, não sei o quê. Aí, pô, de repente, que outro jogo você tem um design. E aí, porra, não tô nem defendendo aqui, não quero nem entrar no mérito se é bom, se é ruim. Mas, cara, de repente a gente tem um jogo que tem. E aí, vou meter essa. Que, pô, tem a coragem de fazer um design. Que tá assim, cara, se o cara não entender isso aqui, bicho, ele não vai passar. E de repente tu tem que tacar umas pedrinhas não, então, pra ir se eu encontrando o não teu sou caminho. Pô, contra pra esse mim tipo de isso é um design design. interessante, sabe? Não, é Tipo, interessante, mas eu acho que não pra maneira que Dark Souls funciona, sabe? Uma vez eu falei isso com o Henrique, tipo, botar puzzle assim de pulo, principalmente pulo que se tu errar o pulo tu morre, em um jogo meio clunky, assim como é Dark Souls, fica meio complicado, assim, né? a Mas, gente pode concordar aí. A gente é, pode concordar aí. tipo, Tanto que, nesse sentido, o Elden Ring, pô, sim, melhor Elden Ring, coisa. Melhor coisa. exatamente. Os puzzles de Elden Ring eu acho muito melhor, porque dá É. pra contornar, digamos assim. Dark Mas, Souls não tem pulo, animal. É só correr e apertar o botão que o boneco dá um pulo. Para de falar merda. não, Desculpa. Desculpa, eu sou agressivo. Esqueci que não é meu Esqueci chat. que tá- É brincadeira, tá? O Não, mas Carlinhos cola lá no chat também, então. Não, Então mas pode. o Ele é primeiro, o Dark Souls até diz que tem não pulo, pode. mas é tipo, tu tem que correr e aí apertar o botão lá e ele dá um pulinho, assim, mas aquele pulo pra frente, assim. Mas sobre aquele papo de ser de coach, Ricardo, eu Ah, confesso que vai. sempre, quando eu ouço alguém Vai. defendendo Dark Souls, parece Hum. sim um coach, gente. Não sei se o pessoal concorda. Porque Tá, então descreve, não, fala mais disso. nesse nível aí que o Ricardo fala. Não, porque ele te dá as ferramentas para você ir correr atrás dos seus sonhos. Porque não sei o quê, porque você tem que dominar o jogo, você tem que dominar o ambiente, você tem que se esforçar, não sei o quê, para aprender e não sei o quê. Eu sempre. Não é que o Henrique até me zoou uma vez, né? Que autoaprimoramento agora foi o liberalismo que inventou. Porra, o negócio tem lá desde não tantos mil anos atrás. Não foi que inventou. Mas eu não vejo, tipo, fãs de outros jogos difíceis assim, falando que nem coach quando eles vão descrever os jogos, sabe? Por algum Eu motivo. vejo. Mediano agora de novo, né? Eu vejo isso muito na comunidade de jogos de luta, né? Eu acho que o Ricardo vai, É que jogo de vai luta, ver. Jogo de luta Deve é. ver esses exemplos, né? O jogo de luta, a galera tem muito essa ideia do auto-melhoramento, né? De tipo assim, pô, você pode melhorar, você treina, você vai, você Pô, e essa é consegue, a essência. Isso é a você essência da supera os parada. seus desafios, você supera. E aí eu acho que tem uma questão também de. Que eu acho que eu queria ver o que vocês discutiriam sobre isso, né? Eu acho que são duas questões aqui separadas, né? Eu acho que uma é uma ideia de meritocracia, né? Uhum. Que eu acho que essa sim é uma ideia. Eu não acho que a meritocracia é uma ideia liberal, mas é uma ideia que você vê utilizada pelos liberais como Uhum. se o mundo fosse democrático, ou melhor, como se o mundo fosse meritocrático, enquanto Dark Souls pode ser de fato meritocrático, enquanto o mundo real não pode. Esse é o E meu ponto. o. E a outra questão é, entrando nessa questão do auto-aprimoramento, né? O que vocês acham da questão da transcendência, né? Porque eu acho que essa questão do auto-aprimoramento, de quando o Ricardo fala de você alcançar os seus sonhos, eu acho que é um pouco disso, né? De você transcender aquilo que você não achava possível, né? Você não se achava capaz de superar aqueles desafios, de repente você supera. Então, de repente, você se torna uma pessoa que você não imaginava que você era, né? Eu queria ver o que vocês Eu pensavam acho sobre assim, esse em ponto. relação a Souls, cara, eu sinto que hoje em dia a gente tá muito mais habituado à linguagem do jogo, se é que isso faz Hum. sentido. Tipo assim, lá atrás,
a gente tava muito pouco, mas ele ainda assim, pra quem entra pela primeira vez num jogo Souls, eu acho Uhum. que pode ser um susto. Tanto que quando você entende essa linguagem, você vê muita gente, e aí é onde eu discordo pra caralho, é onde eu tô de um outro lado, muita gente falando assim, ah, mas esses jogos nem são tão difíceis assim. Nossa, Porra, quem tu tá fala isso aí eu jogando fico assim. puto. Isso daí me tira do sério. Porque eu fico assim, mano, vai tomar no cu. O jogo é bem exigente. Só que, tipo assim, como tu já tem experiência nesses jogos, tu entendeu muito bem a linguagem desses jogos e agora tu não tem mais certas barreiras. Uhum. Mas o cara que entra, o cara que usa X ou Y um jogo de porta de entrada, seja um mais atual ou mais antigo, porra, aprender essa linguagem é a porrada, saca? Então, eu Por... sinto que existe isso. Fala, Não, Gui. eu ia dizer que por isso que eu acho que o 1 não é a melhor entrada, porque o 1 é o que mais te dá porrada por tu não entender a É linguagem, eu verdade, acho. é verdade. Consigo concordar com isso. Mas eu sinto também, cara, que eu acho que a barreira tá aí, tá ligado? Em sacar a linguagem. Só que o Dark Uhum. Souls, ele usa isso, a forma com que ele faz com que essa linguagem seja ensinada, de fato, é através da morte. Tipo, morte é uma mecânica importante nesse jogo. É uma mecânica importante. E eu entendo que isso pode ser muito frustrante. Uhum. Então, pô, recentemente eu falei do Tunic lá no Nautilus. Uhum. E o Tunic eu tô trazendo o Tunic porque o Tunic ele é literalmente um jogo em que eventualmente você vai ter que aprender uma linguagem própria do jogo. Uhum. Ele tem ele tem um alfabeto próprio. E Uhum. você tem que aprender esse alfabeto eventualmente. Por exemplo, porque quando tu falou isso aí do Tunic, eu fui jogar achando. Já jogou Final Fantasy X, amigo? Não, Porque no nunca Final joguei Fantasy 10. X tu tem um idioma lá que tu não conhece. Só que o jogo vai aos poucos te dando. Ah, essa letra aqui significa isso. Essa letra aqui significa isso. Eu achei que era isso aí no Tunic, mas não, no Tunic tu tem que descobrir as coisas meio que no raciocínio mesmo, né? Tipo. Sim, ele vai. É porque só mais pro final você vai avançando o jogo. E aí você tem páginas de manual. E através das páginas do manual, tu vai entendendo certas mecânicas do jogo que já estavam lá, já Uhum. existiam. Você podia fazer desde o início do jogo, só que tu não sabia. Por isso que eu Uhum. tô trazendo esse exemplo aqui, porque a forma com que o Tunic escolhe te ensinar é através dessa mecânica de manual. A forma com que o Souls decide te ensinar é através dessa mecânica de morte. Então, tipo assim. Onde eu tenho dificuldade em ouvir uma galera muito frustrada, reclamando que morreu muito e esse jogo é uma merda e tal, é porque, tipo, cara, tu arranca isso de Souls e, cara, tu tá arrancando o coração da parada, que é justamente o motivo pelo qual esse jogo existe. O design dele gira ao redor disso. Então, o meu argumento é mais assim, cara, eu não tô falando que vai ser difícil, eu não tô falando que. Eu não tô falando que é simples, eu não tô falando que não vai ser frustrante. Mas eventualmente dar a volta e conseguir dominar essas mecânicas é muito interessante, não só pela sensação de domínio a lá um jogo de luta, como também uma sensação de domínio Descobrir. próprio. De tipo assim, cara, como eu vou quebrar esse jogo? Eu acho que todos os jogos da série Souls são extremamente quebráveis. Do tipo assim, Eu acho que isso é a parada que existe no Tunic, que existe no Dark Souls, que eu acho que faz sentido essa comparação, é a obfuscação do design, né? O Tunic, ele tem mecânicas que são obfuscadas, você não consegue, né, elas estão lá, elas existem, mas você não consegue acessá-las, porque você precisa, né, entender o mundo, entender como é que a lógica do mundo funciona e tudo mais. Eu acho que a mesma coisa vale pro Dark Souls, né? Essas mecânicas que facilitam a sua vida, elas existem, mas numa primeira vez, né, isso tudo tá obfuscado, né? Você tem que descobrir, Ah, você tem que ser atencioso, né, pra entender essas eu coisas só, pela primeira só para vez. complementar. Então, ah. tipo assim, por que eu acho que isso funciona tão bem aqui dentro desse contexto do mundo de Souls? Porque, cara, dentro desse contexto do mundo de Souls, por mais que você não seja a pessoa mais capaz do mundo, por mais que você não esteja habituado com todas essas novas linguagens e tal, e que o jogo não esteja preocupado em pegar na tua mão e falar, ô, vem aqui, vou te ensinar devagarzinho, é... cara, você tem uma liberdade pra direcionar como você quer jogar esse jogo, direcionar como você quer quebrar esse jogo, eu diria até, cara. Porque, inevitavelmente, pelo menos é assim que eu me sinto jogando todo o jogo da série Souls.
inevitavelmente no final eu já quebrei bastante o jogo. Então, tipo assim, você entende os sistemas dele e dá a volta por cima. Você supera o sistema dele. Enquanto que na vida real, trazendo por exemplo liberal, eu que, porra, minha família, que é preta, que não tem nenhum acúmulo material, não tem nada, eu vou tentar me dar bem na vida, vou ouvir um coach, vou lá, porra, vou arregaçar, eu sei lá, meu irmão, dessa cor aqui eu vou tomar um tiro na rua e acabou o jogo pra mim. Já não sou não. Tu morre, porra. Ó, cara, errou, vamos tentar de novo. Então, tipo, dentro da lógica do Souls, infelizmente, a meritocracia funciona, game. Então o Souls é uma meritocracia que funciona. É isso que tu tem a dizer sobre Dark Souls. Bota esse coach na tela. Eu vou botar isso no título quando eu postar no YouTube, sabe? Ricardo do Nautilus diz que meritocracia funciona. Então, mas o Ricardo, já assistiu Whiplash? O filme? Já assisti. Muito maneiro esse filme. Muito maneiro. Mas vai dizer que Dark Souls não te ensina igual o professor lá ensina o cara também. Mas você adquiriu trauma jogando Dark Souls? Pô, eu vou... Posso contar uma coisa séria, Ricardo? Quando eu dropei Dark Souls a primeira vez, eu chorei, cara. Eu me senti. Eu contei isso pra Henrique. O que tu tá falando, caralho? Tu falou, caralho. Não lembrava, caraca. Mano, eu fiquei tristão pra caralho. Assim, foi a live, assim, que eu fechei a live, que eu me senti muito incapaz, cara. Eu me senti. E eu tenho essa coisa com jogos, a gente até já debateu muito isso, que tipo. Durante a minha vida toda eu tive isso com dificuldade de encerrar um jogo, né? Eu me achava incapaz de encerrar os jogos e eu usava cheat, assim, tipo, nem tentava jogar o jogo nem no mais easy possível. E aí, conforme o tempo foi passando, assim, que eu fui vendo, não, eu consigo completar o jogo, né? Mas então eu tenho essa coisa, assim, de me sentir incapaz, assim, né? E o Dark Souls, eu acho que reacendeu isso muito, assim. Então acabei com o teu argumento, Ricardo, porque Dark Souls trouxe traumas no meu passado aí. Então tá refutado. Você pegou de surpresa, admito. Gamer, mas você também não é o exemplo de uma pessoa que, tipo assim, você perseverou e agora você, tudo bem, você não gosta de Dark Souls, mas, tipo assim, você jogou, você enfrentou os bosses, você perseverou, né? Tipo, você sabe que você conseguiria terminar o jogo se você quisesse, né? Se eu botasse um esforço ali, se eu tivesse paciência... Exato, se eu tivesse paciente, tipo, e antes você talvez não achava isso, né? Tanto que, tipo, você ficou muito frustrado da primeira vez. Sim. Então, você não acha que, de certa forma, isso meio que prova o ponto de Dark Souls? Justamente de que, tipo assim, o mundo é indiferente a você. Mediador muito imparcial. Muito imparcial. É porque ele tá... Não, mas ele tá sendo imparcial, Ricardo, porque ele tá vendo que tu tá perdendo debate, ele tá indo te socorrer. É por isso. Tá equilibrando. Não, mas assim... Eu lembro Dark Souls, jogou Elden Ring, né, e tal. E, tipo, era uma das coisas que eu discuti muito com você, né, a gente discutia sobre Dark Souls e falava, pô, mas você não jogou o suficiente, né, você joga mais, e depois jogou mais, eu falei, você jogou mais do que eu agora, eu não tenho mais o que falar. Não tenho mais. Eu não tenho mais como argumentar contra. Mas é isso, né, você perseverou e você alcançou essa, digamos, essa transcendência, digamos assim, que o Dark Souls meio que sugere, você não acha? Não sei, amigo. Confesso que não sei como responder a isso, não. Mas eu sei que se eu quiser, eu acho que todo mundo que, tipo, se quiser, zera o Dark Souls, mas não acho, tipo, se quiser, tu zera qualquer jogo, assim, eu acho. Mas confesso que Dark Souls meio que entra na sua mente, assim, pro mal ou pro bem, né? Não é um jogo assim que tu joga e tu meio que esquece, né? Ou tu fica muito puto com ele ou tu ama ele, né? Eu acho. E eu respeito isso, sabe? É melhor ser esse tipo de jogo do que aquele tipo de jogo que tu joga assim, termina, legal, né? E tipo, 2 anos depois tu nem lembra que jogou aquele jogo. Marcante, né? Ele é marcante, né? Pro mal, pro bem, ele é marcante. Mas...
Eu tenho mais argumentos aqui pra convencer que Dark Souls é liberal. Porque o Ricardo tá falando isso, de que o jogo não te explica bem as mecânicas, o jogo também não te explica bem a história, né? Porque a história é tu que vai montando lá. E aí o pessoal inventa toda aquela história, não, porque o Miyazaki, quando ele era novo, e ele lia os livros em inglês, e aí ele ia juntando a história com a cabeça dele. Isso é tudo papinho, né? Para não admitir que é que nem o liberalismo. O liberalismo, ele te enche de economiquez, ele te enche de linguagem que tu não entende, né? Ele te enche lá, né? Não, porque as ações a menos 2% no mercado, não sei o quê. Funny numbers. Exatamente. Tudo isso para te enrolar. E quem faz isso melhor do que Dark Souls? Te enrolar. Te esconder as coisas de ti que nem o liberalismo esconde. Quero ver rebater esse argumento aí. Caraca, eu tenho um bom argumento, mas eu vou deixar pro Ricardo. Opa! Amigo, eu não sei se eu tenho algum argumento, você pode ficar à vontade. Eu tenho um argumento que eu bolei hoje, porque eu estudei, tá? Eu estudei para essa live. Olha aí! Eu li uns textos sobre existencialismo, Dark Souls e várias fitas e não sei o quê. E aí eu tenho um bom argumento. Que você fala assim, que Dark Souls tem uma história complicada, que é difícil de entender, que é obfuscado, né? E esconde as coisas de você. Sabe quem faz muito isso também? Quem esconde muita história? Tem Ed. Tem Ed. Bem na hora que o Henrique foi falar quem esconde muita história também, deu Ed. Agora eu tô curioso. Então, quem esconde também a história? James Joyce. James Joyce é esse autor modernista, ele é irlandês. E, cara, ele é extremamente experimental, você vai ler umas paradas dele e você não consegue entender, tipo, absolutamente ridículo de você entender. E eu fiz essa comparação porque, tipo assim, você pega os estudiosos de James Joyce, parecem muitos estudiosos de lore de Dark Souls, tá ligado? São as pessoas que passam horas e horas discutindo os mínimos detalhes e o que os mínimos detalhes significam pra história e como que isso reflete nos personagens e o que tava ali, o que não tá mais. E também que o James Joyce é um autor bem sistemático, né? Ele tem meio que sisteminhas narrativos. Mas é isso, James Joyce é um autor que você não entende porra nenhuma do que tá escrito, né? Ele esconde tudo de você. Então talvez a gente não deveria ficar tão assustado com as coisas que Dark Souls entendem. Mas e James Joyce é liberal? Mas ao mesmo tempo, no Dark Souls, de certa forma, por ele ser um RPG, são de fato os números que controlam as coisas ali. Mas veja bem. Quem está nos controles dos números? Quem está nos controles? Você está nos controles dos números. Inclusive, de acordo com como você move esses números, para onde você os dirige, você pode ser capaz de fazer com que o jogo se torne extremamente simples. Extremamente simples. Por exemplo, do que eu tô falando? Tu faz uma build lá com muita vit. Com um boneco com armadura de Ravel. Pô, tu chega nos boss, não vai nem tomar dano, não vai tomar nada. Porque os números aqui, eles são seus. E agora? Tá, que nem no mercado de ações, então? Ou não? Não. No mercado de ações, não. No mercado de ações... flutuam, né? Entendeu? Não é. É pura matemática. Pura matemática, e quem tá nos controles dos números, o jogo é sua marionete, você controla os números. Não, mas quem te dá os números são o jogo. Mas quem te dá os números é o jogo. Acho que o que o Ricardo tá dizendo é que os números do Dark Souls são absolutos. Os números do mercado não são absolutos, né? Foi exatamente isso que eu falei, ô Henrique. Não sei se a galera percebeu. Foi isso. Não, eu tô aqui porque o síntese, né, amigo? É muito complexo, né? Então, não, mas eu não tava falando de número, eu tava falando de o jeito que Dark Souls esconde as coisas de você. Igual. Ele tem esses números todos, mas ele não te diz como usar esses números. Ele esconde de você como usa esses números. Ele bota uns inimigos que os números do inimigo tu não entende como funciona. Ele bota uns cenários que os números são arrombados. Então. Assim como o James Joyce. Mas sabe qual é a diferença? James Joyce era um burguês safado. Nem sei que era James Joyce. Mano, que isso, cara irlandês.
Não existe irlandês burguês agora. Se é irlandês, Cara, porra. muito bom, muito bom. Ele era irlandês. Ele era irlandês. O grande argumento do Henrique, ele era irlandês, pô. O cara é irlandês, terceiro mundo da Europa. Pô, James Joyce, que nome de banqueiro, mano. Pelo amor de Deus. Cuidado pra não direcionar essa discussão pro lado do Henrique. Porque a gente sabe que quando o Henrique ele tá perdendo uma discussão, ele fala assim: mas o que é a vida? Mas o que é a vida? Nossa. Mas... O que é Dark Souls? O que é um videogame? Pô, o Henrique é dessas mesmo. Caralho, dá muito ódio, mano. Próximo argumento. O pessoal falou... Esse eu ganhei. Não sei, hein. Pô, agora eu tenho que rebater os fãs do Ricardo, né? Porque quando o Ricardo tweetou ontem, né, a gente tava falando aqui mais cedo, foi o pessoal dodói lá falar... Não, o pessoal inventa uma assim... Não, o pessoal puto, né, que ia ter essa discussão. Não, porque Dark Souls é sobre luta de classes, é sobre você derrubar o sistema, e não sei o quê. Não, teve um que eu li que foi bom, amigo, que foi direcionado a mim. Qual? Assim, esses esquerdistas são uma sátira mesmo. Aí eu pensei, meio que uma sátira mesmo. Não, a gente tá aqui pra zoar, né? Pelo amor de Deus. Quem tá levando a sério aí é dodói. Mas teve uns que falaram assim, não, porque Dark Souls é contra a monarquia, então ele não é liberal. Pelo amor de Deus, gente. Quem derrubou a monarquia foi a burguesia. Pelo amor de Deus, o pessoal vem com esses papinhos. Ah, não, porque é antimonarquista, então é comunista. Pelo amor, não que comunismo seja a favor da monarquia. Eu estudei a lore, posso dar uma simplificação? Posso dar um resuminho? Ih, rapaz. Que eu entendi. Eu tava pensando nisso, que o pessoal falou da história, eu não lembro mais. Eu lembro que é muito foda, mas eu não lembro mais. Eu li um resumo de um parágrafo, e aí eu acho que eu entendi. Você tá falando do 1? Eu acho que é do 1. Acho que é do 1. E aí eu acho que eu entendi qual que é quando o pessoal fala que é contra o liberalismo, né? Ou quando pode ser lido como alegoria comunista, alguma coisa assim. Porque primeiro você tem esses dragões, e esses dragões eu acho que eles são uma parada da monarquia, tá ligado? E aí só que esses dragões são derrubados por essa pessoa que acende o fogo. E aí essa primeira pessoa que acende o fogo lá, rola essa porra toda. Que era um nobre também. Ele que era um exatamente. Então, exatamente. Só que aí você, como o morto-vivo lá, o Undead, o seu objetivo meio que no final fica essa questão, né? Spoilers. Mas fica essa questão, né? Tipo, você quer reacender o fogo e meio que continuar com a burguesia, ou você quer acabar com aquela porra toda e colocar o mundo nas trevas, né? Porque meio que são essas duas narrativas que competem. Meio que não tem nada... Ou seja, você é monarquista ou você é burguês. Ou você vira rei ou você mergulha o mundo nas trevas. Não, mas o argumento que eu li é que justamente o argumento é que primeiro você entende o mundo como você é o escolhido e você é esse herói, que é justamente esse herói liberal para salvar a burguesia. Né, digamos assim, né, que basicamente você é essa pessoa que vai reacender o fogo e fazer com que o mundo não morra, né, e permanecer e dar continuidade àquele sistema, né. Só que se você for atencioso, for atrás da lore, ler tudo, não sei o que e tal, você vê que talvez não seja tão bom assim continuar esse mundo, que esse mundo tem muita merda, que esse mundo talvez seja a melhor coisa que aconteça pra ele, as trevas talvez seja só a propaganda, entendeu? Talvez não seja trevas, talvez seja questão de você renovar e renascer aquele mundo, né, de uma nova forma, que eu acho que o 3 eventualmente chega nisso, alguma coisa assim. Mas, pelo que eu entendi, esse é o argumento de que o jogo é, digamos, não é um jogo liberal e que ele é um jogo contra a monarquia, que ele fala da monarquia dos dragões e depois ele fala que essa burguesia, que esse sistema dá continuidade a esse sistema. Mas não tem burguesia, Henrique, é tudo monarquia, não tem burguesia no jogo. O que você tá falando de burguesia, mano? Mas é que você tem que entender que gente, a monarquia... eu posso fazer xixi rapidinho? Pode, eu vou ficar aqui xingando o Henrique, pode ir. O argumento aqui é que os dragões que dominavam o mundo antes, eles sim são a monarquia, no caso, né? E aí a monarquia que você tem no jogo, que são os lords e não sei o que e tal, eles são a alegoria, dentro da alegoria, né? Funcionalmente eles são a burguesia, né? Nossa, velho, não gostei desse argumento, Henrique. Porque, tipo, se derrubou a monarquia, então é automaticamente a burguesia. Não, às vezes o cara que derruba o monarca é outro monarca, mano.
Não, mas esse é justamente o ponto. O ponto é que o lore é construído dessa forma, de que o primeiro argumento que você vê, né, é tipo assim, derrubaram os dragões, olha que mundo legal, né, derrubaram os dragões, mas agora a gente tem que salvar esse mundo das pessoas que derrubaram os dragões, da Gwyn, né, Gwyn, e que deu continuidade às paradas todas lá e tal, tal, tal. E então, essa é a primeira narrativa, né? E aí, são duas narrativas que são obfuscadas, né? Não é só uma, digamos assim. Então não tem só uma história, né? Porque primeiro tem essa ideia que é posta desde o início de que você é o escolhido, de que você vai salvar esse mundo, de que etc, etc, etc. E aí você eventualmente vai percebendo que você não é o escolhido, né? Que você é só mais um, que várias pessoas já tentaram fazer isso e não conseguiram, e que as pessoas estão tentando fazer isso há tempos, por razões diferentes, e que as pessoas têm seus interesses próprios, né? E que os interesses delas não é exatamente salvar o mundo, etc, Então, etc. E então no final. virou a Ayn Rand aí, mano. Virou a Ayn Rand. E no Virou. final se torna a escolha se você quer salvar este mundo, se você quer dar continuidade a esse mundo, ou se você quer talvez tentar um renascimento desse mundo, né? Se você quer dar fim a esse sistema de classes, esse sistema político que existe, ou se você quer dar continuidade a isso, ou se você quer acabar com isso. Pô, do jeito que o Henrique fala, parece que o cara instaura o comunismo no final do jogo, né? O cara mergulha o mundo em trevas, nossa, ele tá acabando com as classes. Como acabar com Mas, as classes, né, gente? É só destruir o mundo, porra, isso é Gamer, comunismo. você já ouviu falar de metáforas? Tuas metáforas não tão boas, não, amigo. Desculpa. Eu Vou vou ter que falar de falar. metáforas. Pô, era dragões também, né? Era dragões também, né? Então, mas é justamente a pergunta final é se você quer ser um reformista ou se você quer acabar com tudo. Então, tipo, a pergunta é se você quer ser um liberal ou não. Então, tipo, o jogo te. Não, mas conformista também é liberal, amigo. Me desculpa, vou ter que meter essa aí. Quem é? Mas o que é Todo mundo. conformismo pra você nesse caso? Conformismo, o mundo é fudido assim mesmo, então deixa o mundo fudido. Não, mas veja bem, aí justamente, esse é o reformismo, né? Deixa o mundo fudido, vamos dar continuidade a esse mundo. A opção é você mergulhar o mundo nas trevas, mas esse é o ponto. As trevas é o que dizem a classe dominante deste mundo, né? Eles dizem que se você não acender essa chama, aí o mundo vai mergulhar nas trevas. Mas aí você toma a sua própria decisão, se você quer mergulhar o mundo, entre Caralho. aspas, nas trevas. Caralho, o Henrique sabe fazer uma assim. Não, mas quem diz o que é trevas é a classe dominante. Não, mas isso tá no contexto narrativo do jogo, não sei o que tô colocando. O De que tá no repente as contexto narrativo trevas do é jogo. super boa, mas ninguém sabe. É isso que tu O tá que tá querendo no dizer. contexto narrativo do jogo é que você não sabe justamente o que é essas trevas, mas você tem uma ideia do que é dar continuidade a esse mundo, porque você sabe como esse mundo funciona se você prestou atenção e tal. Então, você provavelmente, se você não prestou atenção na história, você vai achar que é uma história de herói tradicional, né? Vai lá, salva o mundo. Só que se você presta atenção na história, você vê que talvez esse mundo não vale a pena ser salvo. E aí tem essa questão, que aí entra a questão do existencialismo, né? Que eu acho que não é só uma questão nihilista de o mundo acaba, né? É uma questão de autodirecionamento, né? É uma E questão de escolhas. fizeram uma pergunta interessante, o Henrique. Se as trevas for a chapa Lula-Alckmin, o que a gente faz? Eu acho que acender a fogueira é achar pelo Alckmin. Acender a fogueira é a chapa Lula-Alckmin, é É. verdade. Opa, Eu queria te fazer uma pergunta, amigo. Agora sim, indo pro vamos lado lá. do fandom do Dark Souls. Mano, Você vai. acha que Dark Souls tem algum grau de culpa, algum grau pelo menos de culpa, pelo fandom ser tão arrombado? Pô, essa é uma pergunta difícil, né, É uma cara? pergunta difícil, aqui é perguntas difíceis. Sim, sim, Sim. sim. Se Porque, porra, fosse dar uma porcentagem, e quais é foram os tipo motivos? assim, Oi? eu se fosse o De 1 a Miyazaki 10. hoje. Eu se fosse o Miyazaki hoje. Porque tu fica pensando, o Miyazaki ele tem algumas entrevistas. Ele já falou disso abertamente também. Recentemente no Elden Ring ele falou que não pretende facilitar, não sei o Uhum. que, não sei o que lá. Ele basicamente é pra ser assim, quem não gostou foi mal. Basicamente. É, e que eu acho que conversa muito com esse fandom, né? Que é daí que a galera também puxa argumentos daí e tal. E eu fico pensando, mano, se eu crio um jogo desse tipo, porra, a galera gosta pra caralho e tem esse tipo
Porra, eu tô dizendo isso a partir do ponto de vista de como criador de conteúdo, por exemplo. Deixa eu tentar trazer pro meu lado aqui só um instante, eu já volto. Eu tava ontem, a gente tava conversando, né, ô gamer? A gente tava jogando Among Us, eu brinquei. E, pô, foi uma brincadeira, mas foi sério. Eu brinquei que, cara, eu fiz um vídeo uma vez que que eu gostei do sim. vídeo. E teve um comentário no vídeo que era o seguinte: Porra. esse Ricardo Regis é o Caio Coppola dos games. Mano, eu não tô de sacanagem. Eu fiquei, caralho, Bruno. O que eu tô fazendo de errado? Eu não tô brincando contigo. Eu fiquei, pô, cara, alguma coisa na minha comunicação está errada, tá ligado? E eu lembro que eu já tive essa conversa com o Henrique quando a gente começou a fazer live, questão de como você se comunica na internet, sacou? E que eu sentia, tipo, pô, mano, o meu rolê com o trampo no Nautilus, especificamente no YouTube, é que não é muito eu, sacou? Então, eventualmente, eu fui me encontrando muito aqui em live. Do tipo, eventualmente eu entrei em paz comigo mesmo no sentido de, cara, eu posso ser as duas coisas. Eu posso ser esse cara aqui, que tá aqui ao vivo agora na tua live, brincando, falando merda pra caralho. Mas eu posso ser o cara também que escreve um texto na moral. Por que que eu não posso? Entendeu? Com certeza. Só que, pô, cara, quando eu começo ali no Nautilus, tem um grande aprendizado. Eu acho que a gente aprendeu muito. Até quando o Henrique entrou, que ele começou a revisar os textos e tal, que a gente trocava uma ideia, a coisa foi mudando. Onde eu quero chegar? A comunicação mudou, porque quando começou lá, de fato, talvez eu quisesse ser um Caio Coppola. Do tipo, fala mó difícil, olha como eu sou inteligente, tá ligado? Ah, era nesse sentido que tu era Nesse o Caio. sentido. Eu achei que era Entendeu? porque tu tava falando um monte de merda. Ah, tá falando um monte de merda. Não, Então, não era, o cara era não. apoiador do Caio Coppola. Isso, o cara tava elogiando. Nossa! O cara era um elogio, entendeu? Nossa, era pra ser um elogio. Eu achava que o cara Era tava um te odiando elogio. e te xingando, Não, assim. Eu achava que era uma Nossa. crítica, mas eu tinha entendido a crítica nesse sentido também. Era um elogio, o cara tava elogiando, só que eu tomei como uma grande crítica, né? Eu olhei e falei, caralho, eu tô fazendo alguma coisa muito, muito errada. Então, tipo assim, onde eu tô querendo chegar? Pô, cara, quando tem alguém te falando isso, ali, cara, a minha reação foi, caralho, eu tenho que dar um loop, eu tenho que dar uma meia volta completa pra fugir desse maluco aqui, tá ligado? Faz sentido? Então, tipo assim, mano, se eu sou um criador do jogo, eu vejo um fandom se comportando dessa maneira, com o debate que surgiu a partir do meu jogo e que tem evoluído, pô, em direções, em jogos, e eu cito aqui o Fallen Order, que é meio que um Souls-like, que tem opções de acessibilidade. Pô, Tem, eu não eu acho sabia. que tem. Eu gosto muito do exemplo do. No Fallen Order você meio que pode configurar o tempo do parry. Enfim, tem Que legal. E, cara, é meio que um Souls-like. É um excelente jogo. Eu gosto muito do exemplo também do. Me lembra aí, Gamer, aquele platformzinho. Celeste. Celeste. Porra, Celeste. Por exemplo, que o Celeste é um jogo difícil pra caralho, cara. Pra caralho. Mano, é um bagulho tão simples. Ele fala, véi, essa daqui não é a maneira com que os desenvolvedores entendem que você joga o jogo. Mas se tu quiser jogar assim, ó, saiu o ad. Será que eu continuo falando ou não? Podemos parar um pouquinho. Mas depois eu vou postar tudo no YouTube, que aí o pessoal pode ver sem ad, assim, interrompendo, né? Eu vou dar uma editadinha, posto no YouTube. Pô, bateu 3 ad aqui pra mim, tá? Porra. Não, a Twitch tá sendo cruel, assim, com esse negócio do ad. Pô, a galera horrível. lá no Nautilus reclama muito de 8 ads. Eu falo, caralho, não fui eu, cara. Tá ligado? Não é a gente, é a Twitch que tá mandando um monte. Ontem veio o pessoal me culpar, assim, por tá tendo tanto ad, assim. Não sou eu que tô passando ad, não. Ah, mas você pode dizer pra Twitch quantos números de ad você quer. Não posso, não. Não, cara. Não posso. Pior que não, né? Tem que privatizar a Twitch, Eu sempre repito isso lá, cara. O melhor adblock, né, gente, é você dar um sub aí no canal, né? A gente tem que dar aquela choradinha, né? Eu tenho adblock, o adblock não bloqueia isso pra mim, não, cara. É um adblock específico pra Twitch. Não, esse aí eles tiraram esse adblock específico pra Twitch porque tinha malware. Eu instalei aqui uns 3 adblock diferentes e tem funcionado razoável, assim. Entendi. Mas às vezes eu tomo uns ad também. Ó, terminou o ad aqui, posso? Terminou, pode. Enfim, onde eu tô querendo chegar é, tipo assim, a conversa evoluiu de lá pra cá, né? Então, eu entendo que como criador, provavelmente eu ia resistir. Mas a conversa evoluiu tanto, avançou tanto, e eu acho
eu acho curioso como, apesar do Elden Ring não ser um jogo que reforça esses, Sim. entre aspas, eu vou colocar entre aspas porque eu gosto da dificuldade de jogo Souls. Quando a gente tá falando Uhum. isso, sempre vem um arrombado Que falando, você quer jogo fácil. try harder, você só quer jogo fácil. Mano, eu amo dificuldade, tá ligado? Uhum. Não é sobre isso. Eu cansei um pouco desse debate, sabia, Game? Eu costumo dizer, mano, se tu tem mais de 22 anos e tu ainda não entendeu o que é acessibilidade, você é burro. E acabou. Acabou meu papo contigo. Então, pô, se tu acha que realmente é disso que a gente tá falando, você é burro, desculpa. Pô, porque já deu, né? A conversa, Uhum. pô, a conversa já avançou pra caramba nesse sentido. Então, concluindo, eu acho que sim por conta disso, sacou? Eu acho que ele ainda é um cara como criador, que ele ainda se mantém firme a esses ideais que parecem que seriam corrompidos com alguma opção de Sim. acessibilidade, quando não tem nada a ver com isso e tal. Sim, porque Então, não eu acho tem que tá jogo, por mais difícil que seja, que tenha sido estragado assim, porque. Até Darkest Dungeon, que é um jogo também muito focado na punição e tal, em ser brutal, assim, ele tem várias opções de acessibilidade, né? Então. Enfim. Mas então você acha assim que a From Software. Porque o pessoal fala muito, e aí eu acho algo meio orientalista até, que o pessoal fala, não, porque japonês não escuta fã, não. Eles não ligam pros fãs, eles falam o que eles fazem o que eles quiserem. Eu acho isso meio tipo, pô, japonês não escuta fã, pô. Agora, ao mesmo tempo, gamer, eu fico pensando do ponto de vista de negócio. Porra, se eu vejo os números, eu falo pro cara, irmão, não muda nada não, porque tá vendendo pra caralho, né? Tipo assim, olha o sucesso do Elden Ring, etc. E me parece meio lógico que a série Souls, os jogos do Miyazaki, de uma maneira geral, especialmente esses mais voltados para ação e tal, a dificuldade é um fator que gera essa conversa, gera esse burburinho e tal. Então, assim, ao mesmo tempo que eu acho que eu, como criador, me distanciaria, pô, do ponto de vista de negócio, se alguém vir me falar do tipo, tira isso daqui porque a gente vai chegar em mais gente. Vai falar, pô, o Elden Ring a gente não fez isso. E tá aí, não Sim. tira nada não, deixa como tá, tá ligado? Então, Ou seja, pensando mas, no lucro. respondendo Sim. essa pergunta, eu acho que sim, eu acho que sim. Sim, mas você acha assim que tem dentro da From Software, sem pensar por questão de lucro, mas o pessoal pensa assim, pô, se a gente botar opções de acessibilidade ou botar, sei lá, um modo mais fácil, os nossos fãs núcleo, assim, né, os nossos fãs do core vão ficar putos. Você acha que tem Ah, pensamento assim? eu acho, amigo. Eu acho. Tirando. É porque essas histórias, infelizmente, eu não posso contar. Mas, tipo Ih. assim, é. Tirando de coisas que acontecem em indústria de videogames, assim, de fandoms, vamos dizer assim, e coisas que eu já ouvi, se a gente fica achando que é inofensivo, que ninguém liga, mas as pessoas lá dentro sabem, estão falando sobre Uhum. isso. Tão falando Sim. sobre isso. E as pessoas tomam decisões, infelizmente, baseado nesses fandoms porque eles são muito barulhentos. Eu acho que sim, cara. Eu realmente Ó. acho. Assim, eu tô achando. Eu não é certeza, eu não posso dar, né? Uhum. Acho que sim. E, ó, queria dar um argumento aqui também que Dark Souls é machista, né? Obviamente tem que dar. Agora é o momento lacrada, tá, Vai. gente? Dark Souls é Ah, machista. O Luíra, eu lembro quando eu discuti Dark Souls com o Luíra, ele falando que que o Miyazaki é super feminista, porque as mulheres no Dark Souls não são sexualizadas, elas têm as roupas lá e tal. E é a eu, mina peituda lá no Dark Souls 1, que eu não lembro o nome dela. Pois é, mano, no Dark Souls 1, o que mais tem é sexualização. Tem a Boss lá, que é aquela aranha, não sei se tu lembra. Não, o Não, que mais tem, não, porra. Que isso? não, o que mais tem não, tá. Mas tem pra Quando é- caralho. Pô, Quando eu penso em Dark Souls, eu não penso em mulher não, gostosa, tu não. não pensa nisso, mas que tem no Dark Souls 1, pô, tem a Mulher-Aranha lá que não basta ela ter um 6 de fora, ela tem tipo um 6, 8, assim. Tem a invasora que vem logo antes dela, que também ela vem seminua te invadir, ela vem só com uma espada Não, e não, biquíni. mas você me perdoa, mas uma mulher-aranha com 8 seios e tá me dizendo que ela tá sendo sexualizada, fica difícil pra mim, Não, mas cara. a parte de cima, assim, ela é bonita. A parte de cima, assim, ela é bem. Não, a câmera foca ainda, sabe? Nos seios, assim, que estão cobertos pelo cabelo dela.
Dá uma olhada na cutscene, ô, Henrique. Tu vai ver o que eu tô falando. Qual que é o nome dessa chefe? Alguém Putz, lembra? alguém lembra? Se alguém no chat... Aquileg que você tá falando? Qual? Não é Aquileg que você tá falando? Acho que é, eu não lembro do nome. Eu acho que é Aquileg. E tem a Guinevere, né? É Guinevere o nome dela, né? Que é Acho que é. Pô, essa aí ficou conhecida pelo meme, né? Great Chest Ahead, né? Porque tem um trocadilho aí de baú com peito, né? E não só isso, mas a mensagem Great Chest Ahead, ela foi incorporada no jogo pela equipe, tá? Porque ela aparece mesmo quando tu tá jogando no modo offline, o Great Chest Ahead. Mas você sabia que tem uma treta envolvendo Dark Souls? Não, eu ia falar de uma última mulher, que é aquela clériga lá, que ela é a donzela em perigo, né? Que tu vai lá salvar ela porque ela tá fudida lá na tumba dos gigantes. Então tem 3 mulheres, 4 mulheres, 3 são sexualizadas e uma é donzela em perigo. É machista. Não, pô. Queria dizer isso aí. Eu não lembro. Eu não lembro, mas deve ter uma mulher fodona. É porque, tipo assim, não é a imagem que me vem à cabeça de fato, mas a gente sabe que, porra, isso acaba acontecendo de uma maneira ou outra em muitos desses jogos japoneses, assim, porque lá é outra cultura, né? É outro rolê e tal. E aí, passando pano pro machismo falando de cultura, vocês estão vendo isso aí, né, gente? O que eu ia comentar, não tô passando pano, é o que acontece. Mas o que eu ia comentar é que tem uma treta em Dark Souls, porque em todos os jogos, a forma com que eles falam do teu personagem, que ele apresenta o personagem, não fica claro. Se eu bem me lembro, pelo menos no 1 e no 3 isso acontece. Ah, sim, não fica claro o gênero. O gênero, né? O gênero. Uhum. E no 2 ele é um homem. É um homem. Então, eu aceito o argumento que Dark Souls 2 é machista, até porque eu gosto de falar mal de Dark Souls 2. Os outros não. Pô, não é uma parada que vem à minha cabeça. Henrique, qual a sua opinião sobre isso, Henrique? Falou de lacração, né? Obviamente tem o Henrique. Muito bem-vindo, senhoras. Pô, eu tava olhando aqui as fotos, ela só tem 2 seios, gamer. Ela só tem 2 seios, ela não tem muito, não. Eu acho que eu confundi com aquela... O Ricardo deve lembrar do Dragon Age, que tem um monstro lá que tem o... Como é que é o nome? Mas a Aquileg é sexualizado ou não, Henrique? Bate o martelo. Vai lá, Henrique. É ou não é? Mano. Eu acho que é um pouco, sim. É um pouco, sim. Ao mesmo tempo, né, o Elden Ring teve toda aquela questão dele não, né, de ter o tipo A e tipo B, né? E que a galera ficou puta, né? Porque, agora não é mais male e female, né? Agora é A e B, né? E aí não, pera. Eu vou tirar um print da cena pro chat falar se isso aqui é sexualizado ou não é. Pelo amor de Deus. Eu vou tirar um print e botar aqui na tela, porque não é possível. Chat. Olha isso aqui, chat. Isso aqui não é sexualizado não, chat. Pelo amor de Deus. Ó, o Ricardo abandonou a gente de novo, né? Quando viu que o print tava vindo, refutando ele... Porra, a cena é assim, cara. Olha só, Henrique, tu tá vendo aí na live. A cena dá esse foco. Pra mim, peraí. Porra, pelo amor de Deus. Vai tomar ban. Pô, vou tomar ban por uma cena que tem num jogo de videogame? Olha aí, Ricardo. Botei o print na tela. Olha só, vocês... Porra, eu sou heterotop demais pra discutir machismo nos games. Você chama uma menina aqui da próxima vez? Pô, o cara bota 3 homens numa live. A primeira mulher aí que falar que é machismo no chat tá... Caraca, o cara machista chamando o bagulho de machismo, hein? Ricardo, o erro é do host. Agora eu ganhei. Essa discussão eu ganhei. Escolheu mal a mesa, entendeu? Pra discutir o assunto. Trouxe um argumento aqui apenas para constranger o convidado, né? Ricardo, o importante é você ser desconstruído, Ricardo. Acho que você não se desconstruiu bastante ainda. Hein? Acho que você tem que assistir mais Bacurau. Eu assisti Bacurau 11 vezes antes de começar essa live e eu posso falar isso aqui. Eu posso falar de machismo, sim. Henrique, eu acho que essa eu ganhei. Chat. Porra, essa eu ganhei. Eu trouxe o argumento final. Porra, o cara tá sendo machista, querendo... Próximo argumento. Último argumento agora, então, Ricardo. É o argumento mais forte de todos. Esse é o argumento irrefutável.
RPG, como a gente falou ontem, né, Ricardo? Eu tava falando que eu tava ocupado, né? Eu tava resolvendo um problema. Eu falei pro Ricardo, por isso que eu não podia jogar Among Us. Aí ele perguntou, pô, e aí quando chegou lá que eu consegui resolver e o Ricardo veio me perguntar, pô, e aí, consegui resolver o problema? O que era que tu tava fazendo? Aí eu tava pesquisando como transar no Pathfinder. Né? Muito importante. Muito importante, ok? Quem joga RPG sabe, e eu falei pro Ricardo porque ele é jogador de RPG, ele sabe como é importante o romance no RPG, né? E no Dark Souls, um dos poucos RPGs que eu conheço da atualidade que não dá pra transar. Não dá pra transar. E quem não transa é o quê? É liberal. Pronto. Acabou. Irrefutável aí o argumento. Amigo, agora você me pegou de surpresa, eu não tava esperando por isso. Porque olha só, eu tenho umas amigas que ela fala assim: amigo, sabe essa piada que você faz? Quando você vai falar do jogo que você De dar pra transar? Melhor parar, né? Chatão. Quantos anos você tem? Mas eu gosto dela, gente. Então, porra, é importante. Eu gosto. Pô, é legal. Porque olha só, Você traz o argumento de que Dark Souls é sexualizado, depois você reclama que não dá pra transar no jogo? Não, Henrique, pelo amor de Deus, tu não sabe a diferença entre sexualizar e ter sexo no jogo, aí a gente tem um problema. Ter sexo no jogo tudo bem, com pessoas 2D ali que. Pelo amor de Deus, Henrique. Pelo amor de Deus. Não. Aí é uma diferença de conceitos, gente. Tu tá que nem o Henrique Bugalho, que não sabe o conceito, não sabe o que é o conceito, e aí sai falando essa. Pelo amor de Deus. Depende do jogo. Transar em certos jogos, tá. tudo bem, Daqui a pouco o o Henrique tá falando, pô, você é contra a sexualização no jogo, mas tem uma mulher nesse jogo aí. E aí? Como que não tem sexualização, pô? Apareceu o pé dela ali, olha ali a sexualização. Você é contra a sexualização, mas você namora? É nesse nível. Você tem um romance com a Tali, Ricardo? Você teve um romance com a Tali enquanto você namorava, né? Você namorava e tava lá de beijinho com a Tali, né? Do Mass Effect. Você tá reclamando que não dá pra transar no jogo. Você queria transar no joguinho de herói. É isso. Cara, olha só, eu acho que me falta realmente um aspecto que a galera fica zoando aí. Não é o sexo, pô, você não tá. É o romance, É o você é um cara romance, gente. o romance, entendeu? A conquista, entendeu? Pô, coisa boa, cara. E aí realmente, mas olha só, o meu contra-argumento é que Dark Souls. Porra, agora, caralho, me veio um toque de Deus aqui agora. Parando pra pensar, porque transar nos jogos é legal, né? Tipo assim, por quê? Porque, porra, quando tu transa lá no joguinho, tu sente uma conexão maior com o joguinho, né? Tu sente mais próximo da personagem ali que tu conquistou e etc. Mas de repente me veio à cabeça, eu lembrei da sensação de terminar Dark Souls. E aí me veio a resposta. Eu te juro pra vocês, me veio assim, ela... Porra, Dark Souls não precisa ter relacionamento e transa porque é melhor do que sexo. Caralho, mano. Não há mais nada a dizer. Meu Deus. Tá, com esse argumento aí que nós vamos encerrar aqui o debate. Muito obrigado, Ricardo, pela sua presença.